Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora de língua portuguesa, a professora Alzeni. Hoje, no dia 1º de outubro de 2020, nós vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, estudaremos o gênero conto. Então, peguem a apostila de vocês, se localizem em um local silencioso, confortável e vamos aos estudos. Mas o que é conto? O que é que vocês sabem sobre conto? Quando vocês ouvem essa palavra conto, vocês se remetem a quê? A que fase da vida de vocês? Vocês já ouviram a expressão quem conta um conto aumenta um ponto? O que significaria essa expressão? O que é que vocês entendem por essa expressão? Será que seria uma narração de um caso, de um fato, contada com exagero, né? É uma história contada de forma aumentada? Isso mesmo, é justamente isso. Exatamente. Narrar um caso ou fato com exagero, né? Aumentando a história. Partir de contação de história, desenvolvendo a capacidade criativa, inventar algo mais interessante, de forma que venha a despertar o interesse do leitor. Muito bem. A partir das reflexões que fizemos, vamos agora ao conceito de conto. Então, o conto, ele é uma narrativa literária, certo? Caracterizada pelo tamanho curto, com foco no determinado acontecimento. Além disso, o conto ele é baseado em histórias fictícias e com moral no final, como é o caso dos contos de fada. Então, se nós formos observar, o conto ele é mais curto que a novela ou romance, né? Ele tem uma estrutura fechada e ele se desenvolve a partir de uma história que tem apenas um clímax, ou seja, é uma história resumida, concisa, né? Então, a estrutura do conto, ele vai contar apenas com o conflito, que é justamente o que a gente chama de clímax, né? Que é a parte de maior intensidade da história. Existem dois tipos de conto, que são os contos fantásticos e os contos de fada. Os contos fantásticos estão voltados para as ações dentro da narrativa que são consideradas irreais, ou seja, que fogem da realidade, né? São fatos sobrenaturais, né? Dessa forma, esses fatos eles apresentam situações que não podem ser explicadas. A gente poderia dar como exemplo a questão dos monstros, dos fantasmas, dos seres invisíveis, né? Dos mágicos, seres mitológicos ou dos seres folclóricos são alguns dos exemplos de contos. Podemos citar também a questão de outro tipo de conto muito comum no nosso dia a dia, que são os contos de fada, que são justamente aquelas narrativas que possuem personagens antigos ou personagens medievais, certo? Esses tipos de conto são aqueles que têm a moral da história, ou seja, traz um ensinamento, né? Que esse ensinamento justamente é passado no final da história. Nós podemos trazer como exemplos de conto o conto de Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, da Branca de Neve, da Cinderela, alguns dos exemplos que nós podemos citar. O conto, ele também vai trazer os elementos composicionais, ou seja, o conto, ele tem uma estrutura, né? E ele é estruturado com base na tipologia narrativa, ou seja, é uma narração, conta uma história, sendo uma narração vai trazer introdução, desenvolvimento, conclusão da história, né? Dessa forma, o conto ele contém a presença de personagem, de narrador, de tempo, de espaço, né? De todos esses elementos composicionais. Temos aí no primeiro exemplo a questão do narrador, tá certo? Quem é o narrador, professora? Narrador é aquela pessoa que narra, é aquela pessoa que conta a história. O narrador, ele pode vir em primeira pessoa, né, que é definido por aquele que além de narrar da história, além de contar a história, também participa do enredo, né? Dessa forma, os verbos na história, eles serão colocados sempre em primeira pessoa. Por quê? Porque, como o próprio nome já está dizendo, o narrador é narrador personagem. Já o segundo caso, o segundo exemplo de narrador, que vocês, se vocês observarem na apostila que eu entreguei a vocês, está bem detalhado, bem explicadinho,
é o caso do narrador observador, né? O que é o narrador observador? É aquele narrador que não participa do que está acontecendo na trama. Ele apenas relata os fatos desconhecendo do passado, do futuro dos personagens, ou seja, ele não participa. Então, nesse caso, os verbos não serão narrados em primeira pessoa, serão narrados em terceira pessoa. Temos também outro tipo de narrador, que é o narrador onisciente. Esse tipo de narrador também não aparece no decorrer da história, né? Porém, é de seu conhecimento o passado e o futuro dos personagens. Ou seja, como o próprio nome está dizendo, o narrador onisciente ele é capaz de saber tudo o que vai acontecer na história, diferente do narrador observador. Um outro elemento, né, que estrutura esse tipo de gênero é a questão das personagens, né? Ou seja, são aqueles que participam da história, né? Existem aqueles que vão participar da história, né? Ou seja, são seres que vão estar dentro da narrativa, que sofrem as ações, que executam as ações, né? São aqueles personagens que vão ser constituídos geralmente nesse gênero textual por seres animados, né? Por pessoas, por animais e muitas vezes por seres inanimados, como plantas, animais, objetos, eles passam a ter vida dentro da história. Temos também a questão do enredo, né? O que é o enredo, professor? É o desenrolar da história, né? Como é que se constituem as consequências das ações dentro da história? O enredo ele é responsável pela movimentação dos personagens, né? Pela composição da narrativa, pelo desenrolar da história. Temos também a questão do tempo, como o próprio nome já está dizendo, né? O tempo ele está relacionado à duração da história. Então, o tempo ele pode ser caracterizado de duas formas. A época em que a história ocorre, ou seja, o ano, né, por exemplo, e o tempo de duração da narrativa. O mês, o dia, pode acontecer, pode vir narrado das duas formas. Temos também a questão do espaço, ou seja, os locais em que ocorre a história. O espaço se refere ao lugar, né? Os personagens sofrem e executam as ações dentro do enredo, né? Pode ser em uma casa, pode ser em um parque, né? E como o conto trata-se de uma característica narrativa curta, o espaço, consequentemente, será um espaço bem reduzido. Temos também a questão do conflito, né? O conflito, que é justamente o desafio que os personagens principais precisam resolver para atingir os seus objetivos, né? Ou seja, o conflito dentro do conto, ele é identificado como um momento de maior intensidade entre os personagens da narrativa. Assim, por ser um gênero de curta duração, o conto ele só vai contar com um conflito, né? Apenas um conflito, que é o que a gente vai chamar de quê? De clímax, né? Que é o ponto da narrativa em que a ação atinge seu momento crítico, né? Tornando o desfecho inevitável. Então, o clímax trata-se justamente do momento culminante da narrativa, né? Aquele momento de maior tensão, no qual o conflito, a narração, ela atinge o seu ponto máximo. E por último, o desfecho, que vai estar dentro do conflito e também relacionado ao clímax, né? Que é o ponto da narrativa em que acontece o conflito, né? Ele é produzido pelas ações dos personagens, ou seja, a conclusão da história. Então, partindo da estrutura do conto, né, dos elementos composicionais do conto, nesse slide a gente traz as principais características desse gênero, que é justamente a concisão, que é isso, professor, é uma linguagem clara, né, uma linguagem direta. A precisão, que vai tratar da curta duração temporal, né, um texto que tem um tempo curto. A narrativa ela vai ser linear e breve, né, concentrada em uma única ação, por isso ele é um texto denso, com poucas personagens e geralmente situada em um único espaço, porque a gente está trabalhando com um texto denso, com um texto breve, com um texto. Diante disso, nós podemos dizer que as especificidades do conto são, né, apenas uma célula dramática, né, poucos personagens, cenário limitado, né, restrito, espaço de tempo curto, diálogos sugestivos, né, como a gente viu lá no início, quando começamos a se indagar, a se perguntar o que é um conto, o que significa um conto,
nós vimos a seguinte expressão, que é bem comum a todos nós: quem conta um conto aumenta um ponto. Justamente por quê? Porque o conto trata de uma forma de narrar sugestiva, né? De uma forma que chame a atenção do leitor. Né? Uma forma também objetiva, por isso não vai haver a descrição dos fatos, dos conflitos, e também tem que se ter a habilidade com as palavras, né? Isso é muito importante na hora que a gente vai escrever esse gênero. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, é necessário utilizar-se de alusões ou de sugestões, que são bem frequentes nesse tipo de texto. Vocês vão se deparar também, né, com outra subcategoria do conto, que é o mini conto, microconto ou nanoconto, né? Vocês vão também se deparar com esta modalidade, ou seja, é possível que as características do conto, elas também apareçam em apenas uma frase, né? Por exemplo, né, vende-se sapatinhos de um bebê não usados, uma gaiola saiu à procura de um pássaro. Então, dessa forma, vocês podem observar que as narrativas elas são classificadas como microconto e possuem um único conflito. Mas esse tipo de texto, né, ele nem é reconhecido ainda pela academia, né? Por quê? Porque se caracteriza muito pela brevidade, seria uma extrema brevidade. Mas também vocês podem se deparar com essa nomenclatura. Então, por isso que a gente traz aí essa apresentação para vocês, que também está na apostila de vocês. Enquanto o conto narra, o mini conto ele vai sugerir, né? Enquanto o conto apresenta todos os elementos da narrativa, o tempo, o espaço, o enredo, os personagens, o mini conto ele vai trabalhar mais com a ênfase no enredo. O conto ele vai contar a história com início, meio e fim. O mini conto ele preenche as elipses narrativas, né? Então vai estar aí com a questão de apenas alguns elementos da narrativa, que é justamente o enredo. Então vai trabalhar com essas omissões, né? Enquanto o conto trabalha com a síntese através de parágrafo, o mini conto vai trabalhar com a brevidade, né? Enquanto o conto vai trazer os sentidos controlados pelo escrito, o mini conto vai trazer a colaboração do leitor para significar, para dar significado. Então a gente traz aí como característica desse tipo de texto, como eu falei, a brevidade, né? Uma brevidade de fato muito extrema. Então é possível que as características do conto elas aconteçam apenas em uma frase, por exemplo, né? De curta duração. O humor, né? O que é humor? Muitas frases apresentadas através do humor apresentam um viés cômico, né? Um viés engraçado. Também a questão da metaficção, que é um texto que revela propositalmente os mecanismos da produção de uma obra literária, por isso metaficção. Vai trazer também a questão da intertextualidade, né? Entende-se por intertextualidade a criação de um texto a partir de outro texto já existente. Outra característica do mini-conto também é a ludicidade. Ele é constituído através de brincadeira, de criação, né, da diversão, através do propósito. A questão da polissemia, né? O que é polissemia? O conjunto dos vários sentidos de uma palavra, né? Poli, vários, semia, sentidos. E a questão da ironia também, ela vai aparecer muito nessa subcategoria do conto, que é justamente o emprego de uma palavra ou expressão de forma que ela tenha um sentido diferente do habitual, né? E produz um humor muitas vezes sutil, né? Ou seja, ele vai trazer o efeito contrário do que se quer. Vamos a alguns exemplos do nanoconto. Então, beijou sapos, mordeu maçãs, espetou o dedo. Contudo, a realidade insistia em sufocar seus sonhos. Passou uma hora na frente do computador sem escrever nada. A esposa ligou, conversaram por 5 minutos, voltou ao computador e escreveu seu melhor poema. O título era Acabou. Eu estava tendo um sonho bom, quando o som de um martelar me acordou. Depois disso, eu mal conseguia ouvir o som da terra cobrindo meu caixão, sobre os meus gritos. Pausa. A ponta quebrada do lápis havia um ponto final. Desligou a TV e foi sentir a vida. Não há nada como a risada de um bebê, a menos que seja 1h da manhã e você esteja sozinho em casa.
Um queria picanha, o outro lasanha. Foram comer sushi. Na atividade que vocês receberam, vocês têm um conto, né, que é o conto de Zorro, né? Vocês têm uma história aí que tem personagem, tem narrador. Esse narrador, ele é um narrador em que pessoa? Ele participa da história ou ele não participa da história? Não, ele não participa, né? Ele conta a história. Se ele está contando, o texto ele é narrado em terceira pessoa. Não foi assim que a gente viu? O narrador, ele é um narrador observador. Então, fazendo um resumo geral do que conta essa história, né, essa narrativa, nós vimos que Dom Diego, né, ele é filho de Dom Alejandro, né, que é o pai, eles moravam em uma fazenda, né, e o empregado Bernardo, ele é mudo, ele presencia uma injustiça e ele vai contar essa injustiça, ele vai narrar essa injustiça através de grandes gestos, né? Já que ele era mudo, ele contou através de gestos. Então, o Dom Diego, né, ele se disfarça de Zorro, né, assim que diz, né, ele se disfarça de justiceiro, né, e ele sai em seu cavalo, né, à procura do Sargento Garcia, né, e ele convida o Sargento Garcia para um duelo, para uma briga, né, para uma luta. Esse sargento era um sargento muito malvado, né, e aí, quando o Zorro ele puxou a sua espada, né, vieram todos os soldados do sargento, né, e aí o Zorro ele teve que fugir, ele teve que correr, né? Mas ele, antes de correr, ele deixou um Z gravado, né, no peito daquele malvado. Então, o governador da província, sabendo daquilo ali, né, ele colocou a cabeça do Zorro a prêmio, né? Ele queria matar o Zorro. Só que ninguém quis denunciar o Zorro. Por quê? Porque o Zorro, né, ele era tido como defensor dos fracos, dos oprimidos. Então, vocês percebam que é uma narrativa curta, precisa, breve, objetiva, né? Ela é uma narrativa porque ela tem início, meio e fim. Ela conta uma história onde tem personagens que acontecem em um determinado lugar, em um espaço de tempo curto, que é uma das características do conto. Partindo daí, nós vamos às questões, né, que foram colocadas a vocês a partir desse texto. Então, pessoal, foram propostas algumas questões para vocês a partir daquele conto, né, do conto do Zorro. E a questão 1 diz: identifique o conflito em torno do qual se desenvolve o conto. Então, a partir de que conflito esse conto ele é desenvolvido? A partir de que acontecimento essa história ela é narrada? É justamente o momento em que o empregado do Zorro, Bernardo, presenciou uma injustiça. É aquele momento em que ele vai contar através de gestos, justamente porque Bernardo é mudo. Então, esse é o conflito a partir do qual a história se desenvolveu. A questão 2 diz: marca a alternativa em que se percebe o clímax do conto, fazendo, né, uma retrospectiva aos slides anteriores. O que é o clímax, professora? Quem lembra? Trata-se, né, daquele momento culminante da narrativa, aquele momento de maior tensão. Qual foi o momento de maior tensão dentro desse conto, dentro desse texto que a gente acabou de ler, né? Qual foi o conflito que atingiu o ponto máximo? Isso mesmo. Foi justamente, né, naquele momento que os soldados do sargento malvado chegaram e o Zorro ele precisou o que, gente? Precisou fugir. Então, esse é o clímax do conto. Letra C é a resposta. Questão 3. Assinala a passagem que se nota a utilização de comparação. Então, qual das alternativas há uma comparação? Então, na letra C, né, você tem assim: ágil como um acrobata, Zorro saltou com sua espada e perseguiu o sargento. Vejam, ágil como um acrobata. Observe que está tendo aí uma comparação entre a agilidade do Zorro e a agilidade do acrobata. Então, temos a resposta C como a alternativa correta. A questão 4 diz: e ninguém quis denunciá-lo. A forma pronominal destacada substitui esse lo aí dentro do texto, né? Você vai ter que voltar lá no texto e identificar esse trecho. Essa coesão, ela está sendo feita, né, para substituir que elemento? Para evitar a repetição. A palavra Bernardo, Zorro, Sargento Garcia ou governador da província. Isso mesmo, para substituir a palavra Zorro. Questão 5.
ao predomínio no gênero conto de sequências. Gente, o gênero conto, dentro do gênero conto, quais são as sequências que são predominantes? São sequências narrativas, descritivas, expositivas ou argumentativas? Isso mesmo, sequências narrativas, né? Porque trata-se de um enredo com início, meio e fim, com personagem, com tempo, né? Então, letra A é a resposta. Nas questões de 6 a 8, assinala a alternativa que apresenta a ideia expressa pelo termo destacado em cada segmento, tendo em vista o contexto em que se insere. Como era mudo, narrou o caso com grandes gestos. Gente, esse como aí, vejam que no outro exemplo, o como ele estava estabelecendo uma relação de comparação. Mas aí, está estabelecendo uma relação de comparação, observem, como era mudo, narrou o caso com grandes gestos. Né? Nós temos aí uma relação de quê, gente? Isso mesmo, uma relação de causa, né? Por que foi que ele narrou o caso através de gestos? Qual foi a causa que o levou a narrar os fatos com gestos, gesticulando? A causa, o fato de ele ser o que, gente? Mudo. Bem, minha gente, a questão 7 diz o seguinte: mas os soldados do sargento chegaram e Zorro precisou fugir. Muito bem, esse mas, que é uma conjunção aí que está destacada, ela vai estabelecer que sentido dentro desse contexto. Sentido de adição, de conclusão, de prioridade ou de adversidade. Isso mesmo, adversidade. O que é adversidade? Quem é o meu adversário? Aquela pessoa que é contrária a mim. Então, a adversidade, ela vai estabelecer o sentido de contrariedade, de oposição. Por isso, a resposta é a letra D. Zorro saltou com sua espada e perseguiu o sargento. Esse "e" aí está estabelecendo que sentido dentro desse contexto? Conformidade, continuidade, finalidade ou explicação. Isso mesmo, continuidade. Veja, ele soltou a sua espada e perseguiu, ou seja, deu continuidade na perseguição ao sargento. A questão 9 diz: o governador da província colocou a cabeça de Zorro a prêmio. Justifica a ausência do acento indicador da crase diante da palavra prêmio. Então, gente, a gente sabe que as locuções adverbiais, elas vão ter crase, né? Então, à noite, às vésperas, à tarde, são locuções que apresentam crase. Nós temos aí um exemplo de locução adverbial, a prêmio. Mas por que é que ela não tem crase? Porque ela é masculina, isso mesmo, não se usa crase diante de palavra masculina. E para finalizar, eu trago aqui um pensamento para vocês que diz o seguinte: deixe as suas esperanças e não as suas dores moldarem o seu futuro. Então eu convido a cada um de vocês a esperançar, a acreditar na possibilidade de resultados positivos. Sabemos que os momentos não são fáceis, né? Não estamos aqui desprezando, né, todas as dores, todas as dificuldades que nós estamos vivendo nesse momento. Mas sabemos que se nós acreditarmos, né, se nós de fato quisermos e perseverarmos em busca dos nossos sonhos, nós vamos almejar, sonhar, agir, buscar e conseguir galgar caminhos bastante promissores. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.